Então, o primeiro livro foi O Menino do Boné Verde, O Protetor da Natureza. O segundo, A Madame Poluidora, que é uma sequência do Menino do Boné Verde. Aí veio A Fábrica de Chocolate das Crianças. Tem O Menino do Boné Branco, Mensageiro da Paz, que ainda vai ser lançado. E tem um livro de registro de poesia. A Fábrica de Chocolate das Crianças é um livro infanto-juvenil. O tema dele é empreendedorismo, onde se incentiva as crianças a participar na opinião, ter um produto de qualidade. É o início de um empreendedorismo infantil. Então, a base desse livro, o tema seria esse para crianças a partir de Maiores. 6. É Verde, ele justamente é um livro para a primeira infância, de 0 a Uhum. 5 anos. Então, ele está dentro do tema infantil e a Fábrica de Chocolate infanto-juvenil. E eu acho interessantíssimo isso, porque eu acho que o nosso país ainda é bem devagar nessa coisa de incentivar o empreendedorismo. E aí você já foi à frente fazendo esse livro aí para as crianças um pouco maiores, já focado nisso. Eu acho bem legal, por isso que eu queria que você falasse dele também. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Fiz umas questõezinhas e anotei aqui no meu caderno ecológico. Ó. E aí, vamos lá. Eu ia perguntar agora sobre o livro do Boné Verde, que você fala que o Boné Verde é o seu filho, né? Você fez esse livro em homenagem a ele. Você falou um pouquinho aí que ele gostava que você lesse. Aí você já me contou essa história, eu achei muito legal, eu queria que você contasse para o pessoal. Tá certo. Sim, é verdade. O personagem Boné Verde é uma homenagem ao meu filho Rafa, que representa uma criança solidária, preocupada com a natureza. O seu boné é o símbolo da proteção ambiental e cada criança que o colocar, simbolicamente, será também um protetor da natureza, se tornando um multiplicador de ideias. Essa é a ideia. Então, o ideal seria que cada criança, ao ler esse livro, ou que os pais leem, né, no caso, porque ainda não foram alfabetizados nessa faixa, que eles se tornem um protetor da natureza. E o meu filho foi homenageado justamente porque eu gostaria que ele... Foi a época do nascimento dele, que eu comecei a inventar a história, e gostaria muito que ele crescesse sendo um cidadão sustentável. Dentro desse livro do Boné Verde, eu me preocupei em trabalhar também as cores primárias, por exemplo, a capa do livro. Ele está com um macacão azul, ele está com uma blusa vermelha e um sapatinho amarelo. Então, são as cores primárias. Quando eu junto o azul com o amarelo, eu encontro o verde, que é o boné. Então, na roupa, eu pensei nas cores primárias. Então, assim, cada personagem, cada coisa que é dito, eu comento sobre o Dia da Árvore, né, 21 de setembro. Então, o livro ele tem essa parte toda pedagógica, trabalhando dentro do universo infantil. E com a base sempre pensando em proteger o nosso planeta Terra, o lugar onde mora, né, o que está mais próximo. O lema é o pensar global e agir local. Então, eu penso no planeta Terra, mas a criança ela está envolvida naquele contexto local, que é da sua casa, sua escola, sua rua, seu condomínio. Então, o agir local é mais perto, é mais próximo da realidade. Então, a criança adquire um pensamento global, mas age local. Então, o livro tem uma linguagem simples, justamente para que a criança possa entender essa preservação local. É, porque é muito mais fácil para ele o que ele vê na rua quando ele sai, que é uma árvore, que é um passarinho, uma flor, né? Porque uma criança menor de 5 anos não tem essa noção de globo, de terra, de universo. E eu achei muito legal mesmo todo esse cuidado que você teve pensando nisso. É um livro muito maravilhoso, eu super recomendo. Ah, obrigada. Aí, Rô, com que frequência você acha que a gente deve ler para as crianças e qual é a idade que a gente deve começar? Bom, o ideal Rô, seria só um ler. pouquinho. Sua câmera tá fora, vem mais pro ladinho assim para as pessoas poderem te ver. É que você tá assim cortada um pedacinho. É isso. Um pouquinho. E agora? Agora sim, Melhorou? isso. Agora dá para te ver legal. O ideal seria ler todos os dias num horário estabelecido para a leitura.
Porém, muitos pais não têm esse tempo, essa disponibilidade, né? Então, cada família pode organizar a sua rotina literária. E dessa forma, fazer que este momento seja um momento prazeroso, porque a leitura deve ser estimulada desde cedo, porque abre as portas para um mundo mágico de possibilidades e fantasias. Então, assim, há estudos que desde o bebê na barriga, né, a partir da 20ª semana, ele já ouve a voz da mãe. Então, ali já começa o seu momento de contar história, de leitura, e daí vai pela vida fora, né? Então, começa, por exemplo, começou na barriga da mãe aquela conversa, na meados da gestação, depois vem aquele livrinho, aquele livro que leva para a banheira, para tomar banho, Ai, depois vem o pano, a sequência. Aí vem depois o livro de pano, depois vem o livro de capa dura, o livro só com ilustração. E aí, de forma gradativa, você vai inserindo a leitura de acordo com a faixa etária da criança. Então, isso é uma... E assim as histórias começam e o incentivo da leitura também. Então, assim, a rotina, os pais estabelecem a rotina diária da leitura conforme a disponibilidade. Se puder todos os dias, seria o ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade, às vezes, corrida do dia a dia, pode não dar esse tempo, mas nunca deixe de fazer. Organize também a sua rotina de adulto para que sobre aquele tempo, que ali é um momento de você interagir com as crianças, é um momento de você mostrar que a leitura ela é algo bom, prazeroso, que vai levar para um mundo da imaginação. Então, ali começa esse momento literário, né? Da barriga da mãe pela vida. então tem que começar desde antes de nascer, né? Na verdade, esse é o ideal. E aí eu tenho os tipos de livros indicado para crianças da primeira infância. Você até já disse alguns deles aí. Eu vou assim citar alguns mais modernos que foram escolhidos ano passado como os melhores livros, mas assim, é uma escolha também pessoal, depende dos valores, mas tem os livros que você vai até trabalhar conceitos. Então, você está assim de cada faixa, os livros que eu indicaria, os livros que eu vi que são os melhores indicados, e livros também que eu tenho minhas preferências, né? Que eu acho que vale a pena. Então, o primeiro livro é um livro. Acho este livro, o nome, vou falar o nome assim de uma vez, o autor, se alguém, né, quiser anotar. Este livro está quando não houve, de uma escritora portuguesa, Isabel Munhoz. Então, é um livro a partir de 1 ano que você Eu pode acho utilizar. eu acho que eu não consegui entender o nome. Como é que é o nome dele, Rô? Este livro está te chamando, não Ah, houve? não, A não. partir Este livro está te chamando. Que legal. da parte. Aham. Não houve, tá? Então, este livro está te chamando, não houve? Este livro é a partir de 1 ano até 2 anos e a autora é a portuguesa Isabel Martins. Ah, É, legal. para a faixa de 3 anos, é um livro para a gente morar. Hum. Esse livro tem vários autores, né? É um apanhado, né, de poemas de vários autores, mas esses livros trabalham valores, né, conteúdos. Então, o segundo seria um livro para a gente morar. Uhum. 3 anos. Para 4 anos, eu indico Olavo, que é do Odilon Moraes. Para 5 anos, A Avó Amarela. Aí vem logo a cabeça amarela, né? Que é da Júlia Medeiros e Elisa Carareto. Uhum. E 6 anos, O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. Esse livro é Eu já ouvi falar nesse livro. da Ruth Rocha, né? Uhum. A gente pode falar o que a gente é apaixonada dentro da nossa área, né? Então, assim, a Ruth Rocha, para mim, assim, é uma autora que me inspira. Inclusive, o nome do livro, né? Partiu, assim, desse início, né?
e, e boné, porque meu filho ao Gosto crescendo de gostava usar boné. mais. Então, o menino que aprendeu a ver, ele é muito bom para alfabetização, porque na verdade esse livro poderia se chamar O Menino que Aprendeu a Ler, né? Porque ele, quando ele não sabe ler, ele identifica as placas, não identifica as placas. E quando ele começa a ler, ele identifica aquela placa e a rua que ele mora, né? Então, assim, é um livro antigo, tá? Meu filho usou esse livro e recentemente a minha sobrinha neta, na primeira reunião da escola, foi citado a esse livro na reunião da escola, o menino que aprendeu a ver. E meu filho, há 33 anos atrás, não façam conta da minha idade, né? Esse livro eu tenho ele até hoje aqui comigo, o menino que aprendeu a ver, que é o exemplar dele. Sendo que Ah, a capa ela já mudou várias vezes, né? Essa aqui é uma das primeiras capas que esse livro tem 33 anos. E tem 30 anos, né? Então, esse é um livro que eu gosto muito, o menino que aprendeu a ver. E também um outro para 6 anos, que é Bem do Seu Tamanho, bem interessante, da Ana Maria Machado. uhum. E, claro, os clássicos da literatura, né? Menino Maluquinho, Ah, muito bom. Alice no País das Maravilhas, Cinderela, Peter Pan, e assim vai. E Poliana. Poliana é assim, o meu livro preferido. Eu li esse livro ainda na pré-adolescência, né? Que naquela época, 9, 10 anos, não é pré-adolescente, né? Mas eu li na faixa de 10 anos e fiquei apaixonado. Eu li o exemplar original, tá? Sem Hum. gravura. Inclusive, tenho ele aqui, o original, e me apaixonei pela menina que faz o jogo do Contente. Então, Poliana também é um livro para a faixa maior, mas assim, eu finalizo com a Poliana porque é uma história de vida, é um incentivo, é bem o momento que a gente está precisando, né? O jogo do Contente, ver Uhum. o lado. Então, esse livro é um livro assim que, digamos, é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela sua história, porque compõe a minha história também. E eu anotei tudo porque depois eu vou colocar todas essas dicas lá nos stories para quem não conseguiu anotar o nome dos livros. Eu já anotei tudinho aqui e vou passar tudo para vocês depois. Muito legal. Bom, olha aqui, a Kátia falou que você, além de escritora, é pedagoga, por isso seus livros são muito educativos e indicados para serem trabalhados nas escolas. Que ela tá falando que você já fez uma contação na escola que ela trabalha e que foi um sucesso. Ó. Foi sim. Kátia, minha amiga, minha sogra. Fiz sim, eu faço oficinas literárias tanto em escolas particulares como escolas públicas, como voluntária. E eu fiz realmente essa contação lá para as crianças, foi muito bom. A Kátia me recebeu com muito carinho, as crianças gostaram. Foi um momento, acaba sendo assim mais gratificante para a gente, né? Porque eles saem felizes, aprendem, mas o fato de você poder estar ali com saúde, com alegria, levando a mensagem da proteção à natureza é assim, não dá assim nem para avaliar o sentimento que a gente sente naquele momento, de tão assim bom. Ah, eu imagino, porque criança também brilha aquele olhinho e eles têm uma energia, né? E é contagiante mesmo. E eles ficam prestando muita atenção. Eu, às vezes, levo o Hector na contação de histórias que tem lá no. Ai, gente, esqueci o nome. No Meyer e no Imperator. E é muito engraçado, eles ficam assim vidrados. É muito bom mesmo. Então, Muito bem. é, e Rô, me fala, existe uma forma certa da gente ler para as crianças? Tipo, uma forma que a gente possa chamar mais a atenção deles, prender mais a atenção? Porque eu acho que é um grande desafio para a gente, mães normais na vida, é isso, que às vezes a gente quer ler, mas eles não estão afim, né? E o que a gente faz? Acho que existe também, tem crianças que gostam, né, mais, que já vem com essa vontade de ver, essa curiosidade, mas tem criança que não. Como que a gente tem uma forma certa, um jeito que a gente possa fazer para chamar mais a atenção deles? Como que a gente faz? Olha, se não existe uma forma certa.
cada família encontra o jeito individual de como, né, o jeito individual, de jeito que seja prazeroso para ambas as partes. Por isso que eu falei, escolher aquele tempo, ficar ali por inteiro. Então, assim, ambas as partes estão de acordo, é um momento ideal. Aí dali você começa a sua leitura. O que eu posso colocar, assim, ao incentivar o gosto pela leitura, temos que observar as características de cada faixa etária para a escolha adequada do livro. Então, assim, escolhe um livro que não está dentro daquela faixa, provavelmente a criança não vai se interessar, vai achar ruim, vai achar chato, vai perder o interesse e toda vez que vier o momento da leitura, ela vai achar que aquele que é um livro similar àquele que foi uma escolha errada. Então, assim, prestar atenção na faixa etária, pesquisar, né? E aí escolher esse livro, como você fez perguntas sobre os livros adequados, faixa etária, então se informar e aí você vai iniciar com aquele livro de acordo com a faixa etária. Depois eu posso passar algumas dicas que eu utilizo. Como eu falei, é uma Por forma favor. muito, né? Claro, tem interesse da pesquisa. Então, assim, algumas coisas que eu utilizo seria antes de começar o livro, antes de começar a leitura, você mostrar o livro, falar sobre o título do livro, perguntar o que a criança entende sobre aquele título, qual é a expectativa que ela tem sobre a leitura, mostrar o autor do livro. Então, assim, começando explicando pela capa, tá? Depois, quando você começar a ler, se houver palavras mais difíceis, que ele, mesmo estando dentro da faixa etária, pode acontecer de alguma palavra a criança não entender. Então, você pergunta, você explica, explore os desenhos, né? Mostra como os desenhos estão caracterizando aquilo que você está falando, identifique os personagens, leia em voz alta, dando uma entonação. Se quiser, faça vozes diferentes para os personagens. Aí eu acho que já estou até exigindo muito. Mas, assim, falar para que a criança entenda bem, né? Dando aquela entonação com a história. E aí você vai conseguir puxar essa atenção da criança. E mais lá na frente até eu iria falar que o ideal também tem um momento que ele possa escolher o livro. Dependendo você também pode apresentar para não ser uma coisa assim, hoje nós vamos ler esse livro. Se você fez para aquele livro, você está trabalhando algum valor da vida, você está ensinando a ele os valores, né? As questões de agradecer, muito obrigado, por favor, ou a questão ambiental. Então você escolheu porque você está como um professor, né? Você escolheu porque aquele tema está inserido nos valores da sua casa. Então, naquele dia, você quer inserir no contexto familiar aquela opção. No outro dia, você deixa mais livre, apresenta os livros e pergunta qual você quer escolher hoje. Então, ele escolheu. Então, o interesse e a atenção dele vai ser maior, né? Porque eu escolhi, agora ele já tem um comprometimento de prestar atenção. Então, assim você vai achando o caminho certo, né? De incentivar. E, claro, o aluno, a criança, né? Desculpa, eu sou professora, então a gente fala muito. Mas, assim, a criança que vê os pais lendo, também isso daí incentiva, porque meu pai tem um momento da leitura, ou ele está estudando, ou ele está lendo um livro que alguém indicou, que ele escolheu, né? Ou por algum motivo, mas ele vendo que o pai, a mãe, ou quem fica com a criança, avô, avó, né? Parentes, um cuidador, né? Uma babá, ou quem estiver naquele momento que vai fazer o momento de leitura, a criança vendo aquilo individualmente também acaba entrando no coletivo familiar. Todos aqui gostam de ler. Então, isso é assim a minha dica em resumo, né? Porque senão nós vamos chegar ao fim da... Mas eu amei todas as dicas. Acho que agora você
pode começar a fazer suas lives e cada live você fala de uma dica dessa, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo adorou, porque eu vi subir vários corações aqui quando você estava falando. Ah, E a Kátia, ó, falou que adorou o que vai fazer com as crianças dela. E ó, é muito legal, adorei principalmente falar sobre a capa do livro e sobre a autora. Isso é uma coisa que eu nunca fiz com o Hector e eu vou começar a fazer agora. Porque eu mostro as gravuras, eu faço isso dele escolher, ele escolhe o livro, né? A maioria dos livros dele são agora capa dura e quase não tem muita história, é mais a figura e tal, e a gente inventa uma historinha. Mas eu nunca dei essa atenção para a capa. E você deu uma dica assim primordial, tenho certeza que a gente vai usar agora e vai ser sucesso. Ali, ó, tá todo mundo falando que gostou, Rô, viu? Pode fazer. Falei para nossa mentora aí que vencendo a timidez nessa primeira live que você me proporcionou, querida Cia. Bom, eu fico lisonjeada de tantas dicas boas aí que você tinha certeza que ia ajudar muito a gente aí, com todo o conhecimento que você tem, só agregar valor, com certeza. É um incentivo para você fazer mais lives que com certeza todas nós vamos assistir. Então vamos lá, tenho mais aqui, deixa eu ver. Essa eu já perguntei. Ah, eu ia perguntar sobre a rotina, mas você falou também de cada uma adaptar aí a sua realidade, né, a sua casa. Achei legal também falar sobre o exemplo, né, que a criança faz muito, copia muito o que a gente faz, então se ela vê a gente lendo, certamente vai ler. A importância de colocar isso na rotina diária, né, se possível, todo dia ter um momentinho da leitura, ou o cantinho da leitura, a hora para puxar o livro. E aí, aproveitando que o gancho da sustentabilidade, porque eu sei que você é muito ligada nisso, assim como eu também, que eu trabalho, tem muita gente aqui que só conhece você, eu trabalho com crochê e fio de malha, e o fio de malha é um resíduo têxtil, né? A gente é muito ligado a essas coisas da sustentabilidade. E o que você acha que a gente pode ensinar para nós, como, né, a gente pode ensinar para as nossas crianças, desde essa primeira infância, a ter uma vida mais sustentável? Eu queria só um adendo, incluir que no incentivo à leitura, também assim, periodicamente levar a criança numa livraria, num sarau, numa contação de história, ter esse momento de saída para o ambiente literário específico. Então, assim, só queria finalizar isso, que é importante também você já leva, né? Você falou que tem a contação lá. Lá no Imperato, todo domingo às 11 da manhã, sempre, agora não sei, né, como é que vai acontecer, mas antes tinha, todo domingo, 11 horas da manhã, era a contação de histórias, é bem legal, e sempre tem criança desde pequenininha até maior. É importante ter essa saída, tem um sarau, tem algo que está, uma biblioteca, uma livraria, essa saída é importante. E na questão também da rotina literária, diária, é interessante fazer um quadro, né? Um quadro de rotina diária, e nesse quadro trabalhar a atividade rotina para que a criança veja. Quem não sabe ler, faz os desenhos, o momentozinho, logo após o lanche tem lá um livrinho, né? Ou após legal. Que a gente chama o quadro de combinados, o quadro de rotina, mas acho que de combinados ou de incentivo é mais moderno, né? No passado, um quadro de incentivo, quadro de combinado. E ali você coloca as atividades e inclui a de leitura, que também vira um hábito ele passar, falo ele porque é o Hector, né? Aí passa, vê o quadrinho, aí vê lá, aí tem o lanchinho lá, que ele tem 2 anos, né? Então ele vai ver lá que tem o lanche, ou o pratinho de jantar, e ali tem o livrinho. Aí isso vai ser segunda, quarta, sexta, mas aí ele já acompanha ali nas atividades, no quadrinho, que vai ter aquele momento lá. Então isso também, assim, é um incentivo. Bom, agora você me perguntou sobre... Não, aproveitando nessa que você falou, achei ótima essa coisa, e eu sempre falo da rotina aqui, porque como eu trabalho home office, eu sempre falo que as crianças, elas precisam saber o que vai acontecer. O que deixa a criança
mais conturbada, eu acho, né, mais agitada, eu acho que é o fato dela não saber o que vai acontecer agora. Quando ela não tem uma rotina, a criança fica muito agitada. Eu vejo que quando o Hector sabe o que vai acontecer, ele ainda não fala muito, mas quando eu falo para ele, e agora, a gente vai fazer o quê? Porque todo dia a gente faz mais ou menos a mesma coisa no mesmo horário. Então ele já sabe o que vai acontecer. Então ele vai e faz, às vezes ele vai e faz sozinho. Então, porque é a rotina que leva ele a saber o que vai acontecer e aí ele se comporta melhor, tipo, ele fica mais tranquilo. Quando ele não sabe o que vai acontecer, ele fica agitado. Então, achei muito legal essa da rotina, de colocar um livro lá depois do lanchinho, achei bem bacana também, vou começar a fazer agora. Nessa Ah, rotina, pode falar, Rô. você faz atividades de movimento, atividades de não movimento, que seria a brincadeira, pular uma amarelinha, dando exemplos, a outra a Uhum. leitura. E mesmo nessa rotina, para não ficar uma coisa assim, essa palavra rotina, às vezes ela choca, mas assim, tem a rotina lá que você vai escrever livre. Então, lá naquele quadradinho livre, que você vai botar vários desenhos ou escrever para a criança que já sabe ler, ela vai ter opção livre. Então, o que você quer fazer? Quer brincar? Você quer inventar uma história? Eu vou escrever aqui o que você falar. Então, estou montando sua história. Você quer brincar de um joguinho de encaixe? O que você quer? Ah, você quer fazer uma receita de culinária? Então, a criança que já está aprendendo vai trabalhar os temas no conteúdo programado, se estiver na escola, vai trabalhar ali a matemática, porque está lendo a quantidade, vai trabalhar o português, vai trabalhar os valores, a questão do ajudar, né? Ser solidário, empatia. Então, assim, mesmo na rotina, você colocou aquele espaço do livre. Então, Uhum. ele vai mente também, a mãe, hoje, nesse pedacinho aqui. Então, assim, vai adequando e vai se organizando. E também tem essa liberdade, né? Mas, com certeza, a rotina, você tá de parabéns, é isso mesmo. A rotina ajuda você a organizar e você não tem que ter uma rotina cansativa, é uma rotina trabalhada em conjunto, né? E vai funcionar para que o tempo otimize, para que você tenha mais tempo, né, de qualidade. Uhum. A Aline está perguntando, Rô, a partir de quantos anos fazer o quadro de rotina? Olha, o quadro de rotina, ele pode começar assim, 2 anos, mas assim, você não começa colocando muitas atividades, não. Mas você pode começar a partir de 2 anos, porque quando a criança já está mais independente, né, caminhando, fazendo algumas coisas já sozinha. Então, com 2 anos, né, ele já está entrando, né? Tem crianças que já estão indo para a escola, né? Uhum. Então, entrando num movimento até externo, né? Porque ele está dentro de casa, vai para a escola, na escola também tem a rotina lá das aulas. Então, a partir de 2 anos é uma idade boa para recomeçar, mas vai de cada família. É como eu coloco, cada família tem os seus valores, né? Então, ali dentro do seu tempo, tudo isso conta. Então, é uma coisa bem assim, vamos dizer, personalizada. Só que dentro desse quadro personalizado, você tem umas dicas que são assim, possíveis de se encaixar. Então, como é que você vai começar algo se você não tem elementos? Então, você tem um elemento, que são as horas do lanche, as horas de dormir, as horas de fazer o trabalho de casa, as horas tudo que uma criança precisa de forma saudável, né? Uhum. Bom, A Kátia tá falando para você falar do cantinho da leitura. Aí que ela falou que viu no seu Insta uma postagem e gostou muito. De repente, esse quadro de rotina pode entrar nesse cantinho da leitura também, não pode? porque o que eu aconselho? Cada casa, o ideal é que cada casa tenha um cantinho da leitura. Se você não tem uma estante, você cria num armário, num móvelzinho, que você pode comprar até desses de tipo de plástico, sapateira. Você cria algo que tenha prateleira, porque às vezes a pessoa não tem um espaço. Então, assim, você consegue montar numa estantezinha de rodinha de plástico, até aquelas parecidas com fruteiras, criar ali um cantinho da leitura. Se você tem uma estante, você cria ali a parte dos livros dos adultos, a parte infantil na altura da criança. Então, esse cantinho da leitura, ele é importante porque a criança começa
a acostumar, e naturalmente o livro faz parte da vida dela. Então, você montou o quarto da criança, você tem lá tudo já dividido, o armário, a cama, o berço, aí você tem ali o cantinho. Então, aquilo já está dentro, está inserido no contexto de vida da criança. Então, o cantinho da leitura é muito importante. E aí, naquele cantinho da leitura, você pode formar o clube do livro, onde ele vai trocar livros com os amigos. Ah, E aí legal. você tem a imaginação, a criatividade. Mas ter esse aí no concreto, o livro vai fazer parte da vida da criança desde sempre. Então, esse cantinho é um... Lá no meu Insta, eu fiz um top só do cantinho da leitura, explicando como você pode fazer em termos de reciclagem, né? Em termos de reaproveitamento, pode usar aqueles caixotes, né? Caixote, você pode reaproveitar uma prateleira, você pode criar, e claro, sempre com esse pensamento sustentável. Então, dentro desse cantinho, você tem 1000 possibilidades. E a quem não segue a Rô, pode seguir lá, já depois que acabar a live, já pode ir lá seguir e ver todas as dicas que ela dá lá para incentivar a leitura. Aí, falando dessa coisa da sustentabilidade, Rô, quais as coisas que a gente pode fazer para ensinar as crianças a ter uma vida mais sustentável? Bom, para você ensinar a criança um valor sustentável, primeiro através do seu exemplo, né? Nosso exemplo sustentável. Então, começa pelo nosso exemplo. Tá? Então, aí tem a questão da observação. A criança observa todos. Você se preocupa. A bica não está fechada, então temos que preocupar da água, então vamos fechar a torneira. Ele vai criando esse. Tem, por exemplo, Ih, Rô, tá travando agora. Tá travando? É. Travou? Mas vai falando. Não, é porque tava picotando a sua voz. Então, assim, com as atitudes, o exemplo, já é o início de inserir. Então, reciclar o lixo, explicar, né, que o lixo seco, o lixo úmido, mas usar os termos conforme a faixa etária. Então, reciclar o papel, o plástico. Então, são várias atitudes que não vai dar tempo de eu falar hoje. Inclusive, eu vou fazer uma postagem aí no Instagram sobre todas as atitudes que vão ajudar a seu filho crescer sendo um ser humano no futuro sustentável. Mas, assim, inicialmente seria isso. Não jogar lixo no chão, entendeu? Jogar na lata do lixo. E os amiguinhos, quando tem uma atitude que não é de acordo, ele já sabe que não é legal. Tem até aquela musiquinha, né, infantil que eu gosto, às vezes, de colocar, não sei se alguém conhece, jogue lixo no lixo, não jogue lixo no chão. Vamos deixar essa casa bonita como essa canção, essa escola, essa rua, esse mundo bonito. Então, são atitudes que eu, há 30 anos atrás, via de errado, me preocupava, e até hoje, né? A Madame Polidora, por exemplo, ela se preocupa, ela passou a se preocupar, né, com o meio ambiente, porque o protetor da natureza ficava sempre atrás dela, organizando e limpando tudo que ela deixava. Então, a areia, há 30 anos atrás, eu vi areia com lixo. Aí escrevi a Madame Polidora. Eu continuo indo à praia e as pessoas não estão jogando lixo na lixeira. Então, assim, é algo que é antigo e atual. Então, essa consciência começa na infância para que a gente tenha um adulto consciente. Então, todas as atitudes, né, têm que convergir no nosso exemplo. Aí eu vou fazer realmente um post agora, o meu próximo vai ser sobre essas atitudes, porque senão a gente vai ficar... Nossa, vai embora, eu vou me empolgar. Você viu, ó, quanto assunto interessante tem pra live aí, ó, já vai anotando tudo.
Essa coisa da sustentabilidade gera realmente 1 hora de papo aí. Eu sou muito ligada com isso, eu me preocupo muito aqui em casa. A gente faz a coleta seletiva. Eu não fazia, aliás, eu não tinha a coleta aqui na minha rua. Eu liguei na prefeitura e solicitei, e a gente faz a separação do lixo. Eu tenho essa coisa de ensinar o Hector a plantar, porque eu tenho como hobby cuidar das minhas plantas. Eu tenho um quintal aqui com várias plantinhas, então eu ensino ele a botar a mão na terra, a plantar uma plantinha. Esses dias ele plantou sozinho uma sementinha de girassol que a gente ganhou no aniversário que a gente foi. Então eu procuro fazer o máximo, e eu tenho ideia assim, que quando ele crescer um pouquinho mais, eu vou começar a montar brinquedos com ele de coisas recicláveis, tipo o rolinho do papel higiênico, a latinha, né, essas coisas, ensinar, até porque eu acho que a sustentabilidade está muito ligada, me corrige, Rô, se eu estiver errada, mas eu acho que está muito ligada à criatividade. Então, eu acho que, Isso. ao mesmo tempo, quando você está sendo sustentável, você também está exercendo a sua criatividade e exercendo a criatividade na criança, porque ela vai pensar, ela vai olhar para aquele lixo e vai pensar alternativas que ela pode transformar aquilo. E acho que hoje em dia a criatividade é o que qualquer pessoa, né, saiu até um estudo há pouco tempo, que o LinkedIn fez, que é aquele aplicativo só das empresas, né, que a qualidade que eles mais estavam procurando nos currículos era a criatividade. Olha isso. Então, o que? Eles queriam funcionários criativos, porque a criatividade é a resolução dos problemas. Uma pessoa que tem a criatividade aguçada, independente de ela fazer artes ou não, mas a pessoa que tem a criatividade, ela consegue resolver problemas, consegue ver a solução de problemas com maior facilidade. Então, era a qualidade número 1 que as empresas no LinkedIn estavam procurando. Olha que interessante. Não, mas você está certíssima. Com a criatividade, você vai reproduzir objetos, brinquedos, todo e qualquer aproveitamento de material de forma lúdica, no caso da criança, né, que você vai estar tendo uma atitude ambiental de forma lúdica, e ao mesmo tempo ele é o autor, o criador daquele brinquedo, usando a atitude ecológica. Então, realmente, isso aí fecha, né, um ciclo onde criatividade, reaproveitamento, meio ambiente estão interligados. Então, assim, falando rapidamente, né, dentro dos conceitos sustentáveis, existe os 4 R's. Agora já tem 5, 6 R's, mas para a área infantil, a gente pode passar aos poucos esses 4 R's. Isso aqui é um potinho de requeijão. Você aproveita. E eu fiz uma lixeirinha, tá? E nessa lixeira vai o conceito dos 4 R's, que é o repensar minhas atitudes, reduzir o meu consumo, porque teremos menos lixo, reduzindo o consumo, reutilizar, que é nesse caso aqui, eu reutilizei algo, né, que já tinha recebido e não reaproveitei de outra forma. Então, eu reutilizei e não modifiquei. E o reciclar é quando você pega o produto e transforma em outra coisa, né? Garrafa PET vira um fiozinho, vira uma camiseta. Então, assim, você dando um outro destino útil a algo que você queria para o lixo, de forma lúdica. E aqui é uma lixeirinha, por exemplo, está fazendo ponta no lápis e a lixeira está um pouco distante. Então, você está com a sua lixeirinha aqui reaproveitável, faz a ponta no lápis de cor, e aí já fica pertinho, depois você joga para o lixo maior para a coleta seletiva. Então era isso aí, essa parte do... Muito ótimo. Eu, quando eu era criança, eu sempre gostei de brincar, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de brincar de escolinha, era a minha... Eu sempre gostava de estudar. Aí eu gostava, botava as bonecas todas sentadas, brincava de escolinha. E o que eu mais fazia era pegar os potinhos mesmo, de qualquer coisa. E aí eu tinha vários lixinhos pela minha sala, sabe? Tipo, vários potinhos de lixo. Você falou agora, eu lembrei. Ó, a Kátia tá falando que concorda que nesse momento que estamos vivendo está aflorada a nossa criatividade no sentido de superar as dificuldades. A Heloísa falou, ó, veja o resultado das máscaras criativas de hoje em dia, viu? É a criatividade resolvendo problemas. A minha mãe está reaproveitando tecidos, né, que ela tinha, fazendo máscara para doar
para o condomínio, para o empregado, para as pessoas. Ela está produzindo máscaras para Ai, doar. que E legal. ela até postou lá no Face dela, na Carmo está te seguindo, e ela é muito criativa, ela reaproveita todo e qualquer coisa, todo qualquer material que vai para o lixo, tudo. Ela faz arte com a reciclável. Mas você me pergunta, nós íamos para outra pergunta, eu acabei Ah, interrompendo. não, eu não perguntei, mas você comentou sobre o lixo da praia, né? Que até que é uma coisa antiga, que é atual, que até hoje existe o lixo na praia. E aí eu perguntar que você participa de alguns projetos no meio ambiente, como esse que eu já vi lá no seu Insta várias vezes, você recolhendo lixo na praia. Fala aí pra gente quais os projetos que você participa e que você costuma fazer. Então, eu tenho um projeto, né, que é o projeto Educação Ambiental Infantil Boné Verde. Então, esse projeto, ele está inserido no contexto de tudo que é ligado ao meio ambiente. Então, quando tem um evento, catar lixo na praia, então eu, né, na figura, eu e o Boné Verde, né, que está aqui, Ah, nós ele. aqui ele está refletindo. Nós participamos desses eventos, né, ajudando a recolher o livro e conscientizando as pessoas sobre, né, sobre agir corretamente, ir até a lixeira, não jogar ali, porque esse lixo vem a onda do mar, leva vem a onda e leva para o mar, os peixes comem, os peixes morrem, então isso tudo tem uma consequência e as pessoas não pensam na consequência. Então, é tão fácil andar até a lixeira, mas não fazem isso e acabam, né, destruindo a natureza, né? Então, eu tenho esse projeto que eu externo, eu tenho projeto também nas escolas, projeto voluntário. Então, qual é o objetivo do projeto? É cuidar, né, do destino do meio ambiente com responsabilidade, é a responsabilidade de todos. É importante que trabalhemos no sentido de envolver crianças, pais, educadores, funcionários, pessoas que trabalham com a gente, envolver todos à nossa volta com esses hábitos, né, sustentáveis. O projeto ele tem o objetivo de promover o incentivo à leitura e à preservação do meio ambiente. Ações imediatas em prol do planeta Terra, e a partir de datas comemorativas. Então, esses eventos que eu participo, né, ou que sou convidada, ou que eu vou de forma natural, né, que eu acho que ali está precisando uma intervenção, então eu compareço, ou quando, né, me contratam, né, também para atuar nessa área. Então, esse projeto ele são ações ambientais, né? Ele tem esse objetivo de promover o incentivo à leitura e à preservação, como eu falei. Essas atividades infantis elas ocorrem mediante brincadeiras, problemas no espaço, dramatizações, né? Então a gente dramatiza porque a criança menor ela entende muito vendo também, né? Então assim, além, né, de falarmos, né, verbalmente, também existe a dramatização, contos de história e atividades que formarão, por exemplo, um manual de salvação do planeta, porque quando a gente está numa roda de conversa, com as crianças a gente pede opiniões. Então ali a gente conversa, vamos então eu vou colocar tudo no papel e nós vamos fazer esse manual de salvação do planeta, onde nós, né, eles, né, vão se comprometer a seguir e a levar adiante como multiplicador de ideias. E ali a gente pode dramatizar a coleta seletiva, botar lá as caixinhas, né, usar material reciclável, botar lá vermelho, amarelo, e cada um vai levantar, vai colocar o lixo no lugar certo, para os pequenos. Então ali eles vão memorizando de forma lúdica. Confeccionar os brinquedos, né? Também acontece nas oficinas literárias. Falamos de alimentação saudável, horta caseira, né? Como é que a criança pode montar de forma simples, também está na minha página no Insta. Então, todas as atividades, elas envolvem o Menino do Boné Verde, por quê? O Menino do Boné Verde, ele é uma criança solidária que se preocupa com o planeta Terra, porque só quem é solitário se preocupa com o outro. Então, ele se preocupa com todos à sua volta, com todas as pessoas,
se, se preocupa com o planeta Terra e vai interagindo com esses elementos. E dentro da história do livro, ele, o protetor da natureza, enquanto ele interage, ele vai dando essa lição de humanismo e de solidariedade. E, consequentemente, todos na história, ele chama todos na história para serem esses protetores da natureza. E no final do livro, tem um rapaz que está atrás de uma árvore, que é o meu filho, a foto do filho, fazendo já o papel do humano. Isso, Rafael. Ele já fazendo o papel do ser humano, porque ele é um multiplicador de ideia. Porque quando eu comecei a escrever esse livro para ele era um bebê. Quando eu lancei, ele tinha na faixa de 10. Quando eu registrei a história, ele tinha na faixa de 10. E quando eu fiz o lançamento oficial, porque é uma longa história, eu trabalhava, eu não tinha ainda condições de lançar o livro, e o livro começou datilografado numa máquina de escrever, em 1986. Em 1994, eu registrei na Biblioteca Nacional. E quando meu filho tinha 20 anos, né? Fazendo as contas aí, né? 2006, ele está no livro com a idade atual, porque foi quando eu lancei, ele tinha 20 anos. E ele, então, é o protetor da natureza do meu... E Rô, fala aí pra galera, quem quiser comprar o livro do Menino do Boné Verde, como é que faz? Fala os seus contatos, como é que a pessoa faz para poder ter um livro desse? Para comprar o livro do Boné Verde, um livro muito bom, né? Maravilhoso, super recomendo. Bom, aí as pessoas vão ler e avaliar, né? Então, o livro, ele pode ser adquirido através, por mandar uma mensagem no Face, eu estou no Face como Livros Infantis Temáticos. Pode mandar uma mensagem no Instagram, também Livros Infantis Temáticos, ou mandar um e-mail para livroinfantilbonéverde@gmail.com. Então, eu recebendo o pedido, eu informo os detalhes e eu envio pelo correio.